tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Se Queira Bem. Para quem não me conhece, eu sou Luana Siqueira, sou nutricionista e é com muito prazer que estamos em mais um programa. Boa tarde, pessoal! Bora para mais um programa Se Queira Bem. Eu sou a Aline Siqueira, professora de Educação Física, e estou aqui mais uma tarde super gostosa com vocês. Vamos falar então primeiro dos nossos patrocinadores. Aline Siqueira Pilates Studio. Gus Tatu Ateliê, tatuador e designer gráfico. Maria Flora Semijoias. E a Rita Cabeleireira. É isso aí. E hoje o programa está super especial. Teremos um imenso prazer de receber um convidado que a gente estava esperando fazer um tempinho, que vai falar sobre iridologia. É o Lúcio. Seja muito bem-vindo, Lúcio. Obrigado. Hoje a gente vai dar uma pincelada sobre a iridologia multidimensional. Nós vamos falar um pouquinho sobre as partes energéticas e a finalização do ano. Aguarda que tem coisa boa vindo por aí. É isso aí. E hoje vamos começar aqui com o nosso quadro Dicas da Nutri com Pitadas da Chefe. Estamos finalizando o ano. Esse será o último programa que teremos no nosso quadro. Então já pegue o seu caderninho, anotem as receitas, as dicas. E eu peço também que você sugira temas para nós trazermos no ano que vem. A gente está preparando muito conteúdo legal, então digite aí que tema você gostaria de ver no nosso quadro. Alguma dificuldade que você tenha na sua alimentação ou algum alimento que você não consegue introduzir aí na sua alimentação, que você tenha dificuldade ou que você não goste, alguma técnica gastronômica que você não saiba e tenha curiosidade de saber, mande pra gente que vai ser sempre um prazer. E hoje traremos aqui duas formas de usar a lentilha. A lentilha é uma leguminosa super tradicional agora no fim do ano. Eu costumo comer o ano inteiro, gosto muito, mas agora nas festividades do fim do ano ela é muito comum. Então vou pedir para o Nil soltar o vídeo para vocês dessas duas receitas e eu venho comentar com vocês sobre esses benefícios e sobre esse alimento aí tão maravilhoso. Introdução. Bem-vindo ao último Dicas da Nutri com Pitadas da Chefe do ano. Eu sou a chefe Carol Cambi e vou trazer algumas receitas com reflexões dessa vez, porque afinal de contas é final de ano e o que a gente fez e o que a gente vai fazer vale a pena se perguntar. E não seria diferente por aqui, não é mesmo? Então, muito obrigada pela audiência. Curtam as receitas, comentem e para mais receitas e mais dicas, me sigam no Instagram, @CarolCambi. Aguardo vocês por lá, hein? Tchau, feliz ano novo, boas festas! Hambúrguer de lentilha vegano e lindão, porque não trabalhamos com desperdício por aqui. Quando fizer a receita da salada, já reserva 2 xícaras de lentilha cozida e se joga nessa receita. Chega o final de ano, ficamos cheios de votos e desejos, pensando no que gostaríamos para o ano novo. Mas é preciso parar e se perguntar o que fizemos. O que você fez para contribuir que o mundo seja melhor? No micro mesmo, no seu dia a dia, na sua rotina. Você já experimentou um hambúrguer vegano, plant-based? Já começou a diminuir o consumo de carne? A se alimentar melhor, a conhecer o que come e a experimentar novos sabores? A usar ervas frescas, plantar no seu jardim essas ervas? Para esse ano que vai começar, eu desejo cada vez mais que consigamos focar naquilo que realmente faz bem e vale a pena. Por isso, experimente coisas novas. Bon appétit! Bem-vindo ao último Dicas da Nutri com Pitadas da Chefe do ano. Eu sou a chefe Carol Cambi e vou trazer algumas receitas com reflexões dessa vez, porque afinal de contas é final de ano e o que a gente fez e o que a gente vai fazer vale a pena se perguntar. E não seria diferente por aqui, não é mesmo? Então, muito obrigada pela audiência. Curtam as receitas, comentem e para mais receitas e mais dicas, me sigam no Instagram, @CarolCambi. Aguardo vocês por lá, hein? Tchau, feliz ano novo, boas festas!
Como fazer a salada perfeita para o seu Réveillon. Junte lentilha com romã, financeira, hortelã com cebolinha. Um bocado de delicadeza ao soltar sementes de romã, com capricho a limpar o pimentão amarelo. Associe técnicas precisas, com ideias rústicas. Estudo com criatividade. Deixe a vergonha de lado. Do redondo ao quadrado, faço a união de várias cores em diferentes formatos. Eu misturo tudo e mexo tudo com bastante carinho e atenção. Afinal, o amor é sempre o melhor tempero. Finalize com atenção e bastante queijo de cabra. A cebolinha bem fininha dá um toque de jardim com flores comestíveis. E a alma disso tudo, o tempero, una qualidade e equilíbrio. Não esqueça do sal e da emulsão. Derrame aos poucos e por tudo. Voilà, bon appétit! E aí, pessoal, gostaram? Depois deem uma olhada lá no perfil da Carol no Instagram @carolcambi, e no nosso programa Siqueira Bem também. Lá vai ter todas as receitas. E se você tiver alguma dúvida de algum produto que você queira substituir, alguma coisa, mande pra gente que a gente orienta aí você. E a lentilha, por ser também um alimento muito rico que a gente trouxe aqui para vocês, ela é muito tradicional agora no fim de ano, porque tem aí uma tradição, né, desses grãozinhos parecerem moedinhas, de trazer aí um ano farto, retorno financeiro e tudo mais. Então a gente trouxe aqui essa opção, mas além de tudo isso tem os benefícios nutricionais também, que eu não poderia deixar de lado. Então esse grão, ele é muito rico aí em proteína, uma ótima opção de proteína vegetal. Então aí para os vegetarianos, veganos, de plantão, ou aquelas pessoas que têm aí o costume de diminuir um pouquinho a carne, a proteína animal, essa é uma boa opção. Além disso, esse grão é muito rico em fibras também, o que pode aí auxiliar na sua saciedade e no seu funcionamento intestinal. Então fica uma dica para você que costuma exagerar muito aí na ceia de Natal, nas suas festas de Ano Novo, consumir bastante alimentos ricos em fibra, porque isso facilita aí a sua saciedade, fazendo com que você não exagere tanto na quantidade. Além disso, ela traz aí muitas fibras, já tinha falado das fibras, mais vitaminas, minerais. E é isso, pessoal. E também é muito versátil. Então ela trouxe a salada de lentilha, trouxe o hambúrguer, mas dá para fazer de diversas formas também. Dá para fazer no lugar do feijão, dá para fazer com arroz, que muita gente faz também. Então é um alimento super versátil aí para você utilizar. Depois conte aí nos comentários se você gostou, qual receita você vai fazer e sugestões para a gente trazer para o próximo ano. Muito bem, e eu posso falar que eu sou apaixonada por lentilha e deu muita água na boca essa receita toda, principalmente do hambúrguer, né? Bom, e continuando então com o nosso querido convidado aqui, o Lúcio, né? Lúcio, conta pra gente, como é o seu trabalho? O que exatamente você faz? Olá, pessoal. Bom, eu sou Lúcio Rossi, sou iridologista multidimensional. É uma técnica terapêutica que não é tão difundida no mercado hoje em dia, porém é uma das técnicas mais profundas que eu já tenho trabalhado. Então, trabalho com hipnose, com regressão, com a humanoterapia, mas a iridologia multidimensional é a técnica que vai fazer a leitura da íris, que é a parte colorida do olho. Então é como se fosse um movimento de enxergar dentro de você o que você tem para falar para você de fora. É um movimento de leitura realmente. Tá, legal, legal. E assim, o que exatamente que a gente consegue entender sobre a iridologia em si? Bom, quando a gente faz a leitura da iridologia multidimensional, nós vamos entender que existe uma estradinha de vida que nós vamos trilhando nós vamos construindo ao longo da nossa existência. E nessa estrada, a gente acaba colocando alguns tipos de lombada, tá? Então, vamos imaginar essas lombadas como sendo blocos, barreiras e bloqueios. Os blocos, as barreiras e os bloqueios, eles vão impedir que a gente traga a nossa vida de forma fluídica. Então, a gente vai entender aonde estão esses bloqueios, essas barreiras, e a gente vai entender como fazer para eliminá-las. Então, é um autoconhecimento, é um movimento de autoconhecimento.
Muito interessante. E conta pra gente como que essa iridologia pode beneficiar aí as pessoas, as atitudes, os pensamentos, o que ela pode gerar aí para essas pessoas? Bom, imagina então que a gente tenha um movimento emocional. Você tem um bloqueio emocional. Não consegue se dar bem com a sua mãe, tem algum tipo de barreira neste convívio, né, nessa parte de interação mãe e filha. Sim. Dentro da iridologia multidimensional, nós vamos entender aonde essa barreira começou a ser criada. Muitas vezes a parte intrauterina. A mãe descobre que está grávida e naquele movimento ela não consegue ter leveza e certeza de futuro. Então ela nega a criança. Indiretamente, este sentimento é passado para o feto, é passado para a criança. E a mãe, sem saber, está implantando nesta vida inseguranças, insatisfações, movimentos de não conseguir linearizar entendimento. Então eu gosto de batata e você gosta de repolho. Então eu quero que você goste de batata, sendo que você não gosta. A gente vai forçando situações. E dentro da iridologia multidimensional, a gente consegue, então, trazer para o campo racional, a gente vai entender movimentos, problemas, e entendendo, quando a gente traz para o campo racional, a gente vai conseguir corrigir esses movimentos. Então, tudo vai ser voltado para o campo do conhecimento, o autoconhecimento, a interpretação daquela situação para que ela seja resolvida durante o dia a dia. Olha, muito interessante, ó, pessoal. Fica aí a dica para vocês, porque muitas pessoas acham que tudo é o nosso consciente, né? O que a gente tem consciência de falar para o outro, e muito tá lá atrás, no nosso subconsciente, ou a gente já carrega alguma energia ali da nossa família, da nossa mãe, e envolve o outro, o comportamento do outro. O autoconhecimento muda tudo, né, Lúcio? Pra gente agir com essas pessoas. Muda por completo. Por quê? Você imagina... Vou colocar uma situação, né? Eu trabalho muito com exemplos, porque é difícil a gente tentar passar a teoria do estudo. Então, um exemplo ele coloca mais no dia a dia. Então, você imagina que dentro desse seu movimento de vida, você tenha dificuldades em gostar... medo de dirigir. Vai? O medo de dirigir, ele é uma coisa que vai acontecer após os seus 18 anos. Você não vai nascer com medo de dirigir. Então, a somatização da vida, o dia a dia, esse movimento que vai trazendo algumas inconsistências para o nosso caminhar, ele vai trazer eu vou chamar de medo, mas não é exatamente o medo. Ele acaba sendo uma inconsistência energética. Por quê? O medo nada mais é do que medo de dar certo. Então, quando eu tenho medo de dar certo, eu vou entrar num processo de autossabotagem, que é a palavra que eu não queria usar, mas acaba sendo meio que necessária. Então, a autossabotagem é aquele movimento que a gente vai fazer da gente com a gente mesmo para que o negócio não dê certo. E aí a gente vai entrar, então, nesse processo de eu preciso me conhecer, esse autoconhecimento, né? Como você mesmo disse, o subconsciente. Se você entender o subconsciente como um produto fechado, enquanto nós estamos acordados, imagina o consciente como uma flor. Então, eu estou aflorado. Nesse momento, o subconsciente está fechado. Eles não vão ficar os dois aflorados ao mesmo tempo. A gente só vai ter uma comunicação pequena subconsciente quando nós estamos entrando no estado do sono, e aí vai fechando o consciente, o subconsciente vai aflorando. Vai chegar uma hora que eles vão estar 50% cada um. E a gente tem a sensação que a gente está caindo no colchão. Parece um tombo enquanto está deitado. É exatamente esse momento que o consciente e o subconsciente se ligam. É uma fração de segundos. E nessa fração de segundos a gente começa a estabilizar a nossa força interna. Então tem muita coisa entre subconsciente, consciente, elevação de ser, movimentos de crença limitantes ou crença de cocriação. É um movimento de construção, realmente. Faz todo sentido. E aí conta pra gente, referente a essa leitura da iridologia. Tem uma idade certa para fazer? Vamos por crianças, a partir de que idade faria? E tem alguma indicação de uma preparação antes de fazer essa leitura ou não? Bom, vamos lá. Quanto à preparação, precisa ir com a cara e com a coragem. Não precisa mudar alimento, não precisa fazer nenhum tipo de ritual. Não é preciso nada, tá? E quanto à idade? Não tem idade. Você pode fazer iridologia em um recém-nascido. Da mesma forma que você pode fazer iridologia com uma pessoa de 99 anos. Eu, falando particularmente de mim, tá? Eu só trabalho com pessoas a partir dos 14 anos. Por quê? A iridologia ela vai falar muito do movimento interpessoal, de crescimento, de movimentos de vida, de posicionamentos. A iridologia ela pode mostrar deficiências, vamos supor, campo de trabalho.
aonde essa pessoa consegue se dar não tão bem no campo de trabalho. Da mesma forma, o contrário, onde ela consegue se dar melhor. E enquanto iridologista, se você não consegue ter uma comunicação muito direta com aquela pessoa com menos de 14 anos, você pode desconstruir a pessoa. Então, eu particularmente recomendo a iridologia multidimensional, tá? A orgânica é um outro movimento, a gente vai ver somente o organismo, e aí qualquer pessoa pode fazer. A multidimensional a partir dos 14 anos. E aproveitando aqui, qual é a diferença entre a orgânica e a multidimensional? Bom, iridologia orgânica. Quando a gente fala da iridologia orgânica, nós estamos falando do organismo. Então, é aquela iridologia milenar já. Você tem lá os primeiros registros no Egito Antigo, mapeando a íris. O que vai acontecer com a iridologia orgânica? Você vai olhar, vai fotografar a íris, né, vai fotografar o olho, vai colocar um mapa específico para o organismo e você vai entender quais são os pontos orgânicos que estão em disfunção. Porque a iridologia é exatamente a ciência que vai identificar, dentro dos sinais da íris, as disfunções do corpo. Então, o coração não está batendo bem, o rim está sobrecarregado, pâncreas, parte pulmonar, rinite, sinusite, bronquite. Todos esses movimentos orgânicos são possíveis de serem enxergados através da íris. Agora, multidimensional. Multidimensional, nós estamos falando do campo emocional e espiritual. Lembrando que o espiritual não é religião. O espiritual é a sua crença, é a sua fé. Porque a íris, ela acaba sendo o HD do computador chamado corpo humano. Tudo é registrado ali. Então, a sua fé, ela vai ser registrada diante da sua verdade. Então, não é o Lúcio iridologista que vai impor um movimento de religiosidade ou de fé. Não, eu vou ler o que está registrado na sua íris. E dentro desse campo emocional, a gente vai conseguir enxergar aonde tem alguns tipos de bloqueio. A nulidade da pessoa, dificuldade em conseguir se enxergar da vida, pode ser no campo de trabalho, no campo amoroso, pode ser no campo de interpessoalidade, que é quando a gente se enxerga no espelho e não gosta do que está vendo, sendo que está num padrão de perfeição, vamos colocar assim. Só que o social, né, os protocolos sociais são inseridos para a gente de forma desconstrutiva. Então a gente acaba colocando o nosso ser em declínio. Esse é o multidimensional. Ele está mais voltado para o emocional. Tá, muito legal, hein, pessoal? Posso falar por mim, que já fiz, e a gente sai lá de boca aberta, né? Porque é algo espantoso do quanto que a gente conta da gente através dos olhos. E isso tudo que o Lúcio está falando é muito real, né? As pessoas que estão assistindo a gente e que já conhecem, pode também comentar, por favor, aí, né, o que sentiu. E quem não conhece, é muito legal passar a conhecer, porque é uma maneira de você conseguir se enxergar realmente melhor, né? Eu vejo que através dos nossos próprios olhos, a gente consegue se enxergar, correto? É exatamente isso que acontece. A iridologia, ela vai trazer... imagina um carro num dia de chuva muito forte, e você vai limpar o para-brisas. A iridologia é exatamente tirar essa água que está na frente do vidro com o para-brisa. Então você vai ter uma visão melhor do futuro. Mas é um futuro que você vai construir, não é uma previsão de futuro, não é um tarô, não é um movimento de sensitivo que eu vou falar o que vai acontecer. Não, são movimentos que muitas vezes estão registrados na íris e que estão na sua linha de vida. Então, cientificamente, já tem todo um trabalho de comprovação e a gente consegue relatar, pelos próprios atendimentos que nós tivemos, a veracidade desse processo. Então, vamos supor, você pega a Aline mesmo, como eu já atendi, muitas coisas que nós conversamos que estava na linha de vida dela, posso dar um exemplo do seu filho. Sim. Né? No atendimento de iridologia, a gente viu o movimento de gestação. Estava 1 ano e meio antes dessa gestação. E atendi a mãe da Aline, da mesma forma, mostrava a vontade de ser vó, né, a avó, sendo um movimento concreto. E aí eu não sei exatamente a cronologia que a gente pode usar, mas logo depois você descobriu a gravidez. Sim. Então está no campo de íris, não é um chute, não é uma previsão no sentido holístico da coisa. Ele tem um movimento um pouco mais científico. E é que a gente acabou não colocando um mapa aqui do olho, que seria muito legal também mostrar para o pessoal o quanto que o Lúcio consegue mostrar para a gente, né, algumas coisas, assim como uma das vezes que eu passei, você mostrou para mim sobre
a relação da fé, que eu lembro muito bem, que foi muito marcante para mim, um símbolo que aparece no olho da gente, pessoal. E continuando, como que é feito essa análise, né? Que tem a análise dos blocos, das barreiras, certo? Como que é feito essa análise? É uma interpretação, tá? Então a gente vai pegar a íris. Você imagina a íris, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar direitinho, mas a íris, elas são 4 movimentos de fibra ocular. Quando você perde um parente, você tem um sofrimento muito intenso, tá? A gente vai perder 3 fibras desse canal de íris. Nós vamos ficar somente com uma fibra. Então, esta profundidade que a gente está analisando, o tamanho da sua dor. E aí você vai imaginar que passaram-se 10 anos, você já conseguiu lidar, conviver com essa dor. Dessa mesma forma, 2 fibras somente voltam. A gente fica com uma piscininha rasa nesse movimento. A primeira fibra, ela nunca vai voltar, porque é o registro. Não sei se vocês vão lembrar que eu acabei de falar. A íris, né, o movimento de íris, é como se fosse o HD de um computador. Então, o registro ele não vai ser apagado. Ele vai mostrar que ele não tem tanta intensidade. Blocos, barreiras, bloqueios, eles são movimentos que nos impedem de seguir. Através dessa análise da profundidade dos movimentos, olhando dentro daquele submapa, porque são 46 tipos de mapa dentro de um único mapa. Então, são 46 movimentos analisados dentro de uma íris. E a gente vai enxergar, vamos supor, na linha de vida, aonde tem um tipo de bloqueio, qual é o tipo que se forma? É uma pétala, é uma pedra, é uma pegada? Uma pegada é como se fosse um sapato, ó, a pegada de um sapato. E tudo isso, todos esses movimentos, eles são representados na íris. Quando a gente falou da fé no seu atendimento, nós temos um tipo específico, é como se fosse uma pétala de flor abrochando, né? Abrochando, desabrochar é crescer. Abrochando a gente coloca como sendo fechando. Por quê? A fé, ela é muito maior dentro da gente do que a gente consegue enxergar. Falando do seu caso, assim, expondo um pouco o seu caso. Quando a gente entende que, nossa, o meu movimento de fé ele pode ser muito maior, eu tenho muito mais força dentro de mim do que eu... As coisas começam a acontecer, por quê? Trouxe para a consciência chegou, a gente começa o processo de desbloqueio. Então é um processo muito interpessoal. Não é o lúcio iridologista que vai desbloquear os seus caminhos. É você, enquanto sendo o paciente que está passando pelo atendimento da iridologia, que vai entender os processos e vai permitir com que o seu caminho flua de forma linear. Então é muito mais fácil de você entender o passo a seguir tendo a consciência. Nossa, que interessante. E pessoal, você sabia que dava para ver tanta coisa assim só de fazer uma análise nos seus olhos? Que eu não sabia, estou ansiosa para a minha avaliação. E já agradecendo também a todos que estão aí nos assistindo, recebi aqui alguns nomes. Liciana Rossi, muito obrigada. Edileine, Lívia, Francisca, José Rodrigo e Mônica. Depois eu vou dar mais uma olhadinha, mas já agradeço aí a presença de vocês, isso é muito importante para nós. E comentem aí o que vocês estão achando. E caso tenha alguma pergunta, pode mandar que a gente já olha e já aproveita e responde, porque, nossa, tá super legal hoje, hein? Pra gente terminar o ano muito bem, com muita informação boa, pessoal. E continuando, tá? Explica melhor, então, pra gente, sobre a questão de previsão de futuro. Olha lá, o Nil conseguiu um olho pra gente, né? Então, pela íris, você consegue ou não ter a previsão do futuro? Ou você consegue acessar coisas do passado? Eu sei que você pincelou, mas explica melhor isso pra gente. Bom, vamos lá. Vamos começar falando do passado, tá? Tudo o que faz parte do passado do indivíduo está registrado na íris. Isso não tem como negar, tá? Lúcio Rossi, iridologista, falando, qualquer iridologista que estiver fazendo um atendimento, ele tem que manter essa linha porque é um estudo, é uma ciência. Então, se a gente fala que, conforme a gente vai traçando movimentos de leveza ou de dor, a íris é o HD do computador, a gente tem que ficar com esse registro, né? Então, o passado ele vai ser registrado com certeza. Agora, previsão de futuro no sentido de eu vou ver se você vai ganhar na Mega Sena. Esses tipos de situação eles não acontecem, né? Mas
uma gestação, você conhecer o grande amor da sua vida, tudo isso está nos registros. E aí a gente vai entrar em um movimento que a gente vai chamar de registro acástico. Ele está em um movimento energético, já vai entrar em um paralelo da iridologia, que é a parte que a gente vai entrar do multidimensional dentro da iridologia, e que vai pegar essa parte um pouco mais holística. Então ela já não é mais tanto ciência, ele não é comprovado hoje enquanto ciência, porque ela está no campo do holístico, mas a gente já coloca uma pincelada dentro do campo de íris. Porque ainda não foi comprovado, ainda não existe o registro científico, né? Registrado no Conselho Regional das Terapias, então isso ainda não tem. Mas quando a gente joga para o holístico, a gente consegue aprofundar. E é aí que a gente vai entender o movimento de fé e de crença da pessoa. Eu não acredito em vidas passadas, então eu não vou falar para a pessoa nada de vidas passadas, porque não está na crença dela. Mas vamos supor que no campo de bloqueio dela exista um movimento que a gente pode chamar de vida passada, mas essa pessoa não acredita. Então nós vamos começar a falar de ancestralidade. Então o que é ancestralidade? São os pais, os avós, os bisavós, tataravós, pentavós. Dentro da nossa memória celular, dentro do Nula, nós carregamos as 12 últimas gerações. Nós estamos falando aí, eu não tenho o número exato, mas são aproximadamente 4.092 pessoas, se eu não me engano. 4.092 pessoas dando start no seu movimento de vida atual. Então imagina só, a gente não está falando de uma vida passada, mas de um campo de ancestralidade, em que 12 gerações passadas a gente está falando de fome, guerra, briga, luta, é um monte de coisa pesada, declínios energéticos. Ah, eu não acredito em vidas passadas, existe aquela marca, a gente vai reinterpretar esse processo e a gente vai falar do campo da ancestralidade. A pessoa trouxe para o racional, porque é um movimento emocional, ela acredita em ancestralidade, porque não tem como negar, né? A gente vem de um movimento onde, para a gente unidade existir, precisa de um pai e de uma mãe, e para o nosso pai existir, ele precisa de um pai e de uma mãe, a mãe também. Então, é um movimento de ancestralidade, né? A gente não consegue negar esse processo. A pessoa que tem a dificuldade de entender sobre a parte espiritual, acredita em um movimento, trouxe para o cognitivo racional, ela desbloqueia. Muito legal. Eu vou aproveitar esse gancho e tô acrescentando algumas coisas aqui. O que isso pode mudar na minha vida? Porque, assim, eu acompanhei muitas pessoas que passaram, né, com o Lúcio, e é incrível que as pessoas saem normalmente, vislumbradas, né, com o atendimento, porque passa a se reconhecer muito mais. Mas explica pra gente, Lúcio, o que exatamente pode mudar na minha vida quando eu vou no seu atendimento? Tudo vai depender da abertura que você tem para entender a sua força interior, porque a única coisa que a iridologia multidimensional vai conseguir mudar em uma pessoa é ela conseguir enxergar a força que ela tem, é a força interna. Quando eu chego cabisbaixo, sem energia, sem vontade de viver, e aí eu entendo através da iridologia que esse movimento é uma escolha, tá? Por que uma escolha? Imagina que eu esteja na chuva, né? Eu não gosto de tomar chuva, eu acabei de passar chapinha no meu cabelo, eu vou ficar descabelado porque eu passei a chapinha no meu cabelo. O que eu vou fazer? Eu tenho duas escolhas, eu tenho duas mãos, tá? Eu posso escolher qual das mãos eu vou pegar a escolha positiva e em qual das mãos eu vou pegar a negativa, sendo que eu só vou poder sustentar uma. Então, estou na chuva, eu vou curtir essa chuva, eu vou sair correndo, brincando, dançando e aproveitando esse movimento que vai relacionar o meu campo cognitivo, o meu campo emocional para a minha infância, quando eu gostava da chuva. Eu vou trazer o passo à frente neste processo, ou eu vou escolher sair reclamando pela chuva, chegar em casa bravo, molhado e deixar a felicidade de lado. É um movimento interno, é um movimento de escolha. Quando você pega todo o benefício que a iridologia está apontando, tá? Só fazendo um parêntese aqui, porque dentro da iridologia a gente não vai falar dos problemas para te jogar para baixo. Nós vamos pincelar aonde estão os problemas e a elevação energética vai te colocar acima. É um movimento de ascensão. Por isso que as pessoas saem sentindo-se renovadas, sentindo-se felizes. Por quê? A gente vai mostrar que dentro dela existe uma força. Agora, essa força vai ser levada dia após dia depois que encerrou o atendimento da iridologia?
A pessoa vai escolher manter a força que ela tem, enxergar a força que ela tem, ou ela vai preferir para ser vista, e aí a gente vai entrar em campos de ancestralidade também. Para eu conseguir ser visto, eu preciso me colocar no papel de vítima. Né? São movimentos de escolha. Eu cheguei para o atendimento como vítima e entendo que eu não sou vítima. Entendo que eu sou uma potência dentro de mim. E aí eu saio do atendimento, paro de ser visto, porque a partir do momento que eu sou onipresente, vamos colocar assim, eu defino onde eu estou, o que eu quero, o que eu visto, o que eu como. Eu dependo da minha vontade, da minha essência vibracional para estar ou não feliz, e não dependo do outro me fazer feliz ou não. Eu posso complementar a alegria ou a presença do outro para ficar mais feliz ainda, mas não é o outro que vai trazer a felicidade para mim. Tá? Então, são escolhas. Eu vou pegar tudo isso e colocar no movimento de ok, peguei toda essa informação, vamos seguir adiante porque a vida é bela, ou a partir do momento que eu acabo ficando fincado como uma raiz dentro do meu ser, dentro da minha árvore, e aí eu não dependo mais dos outros, eu passo a não ser tão visto como era enquanto coitado, e aí eu resolvo dar um passo atrás. Porque, eu acabei não sendo visto. São escolhas. Tá? Então, a pessoa vai escolher se ela quer dar sequência nesse campo de vida mais próspero, vamos chamar assim, ou se ela vai conseguir ficar mais pausada na vida para ser mais vista como a pessoa da dó. É você quem faz a mudança dentro de você. Muito show, hein, pessoal? Dá para perceber que é algo extremamente único e que é decisão pura, né? Perfeito, achei perfeita a pergunta, porque é muito importante passar isso para as pessoas, porque muitas confundem, né? Falam, eu vou atrás de tal profissional porque ele vai fazer um milagre na minha vida, ele vai revolucionar a minha vida. E realmente as ferramentas fazem toda a diferença, mas é só você que pode mudar isso. É só você que pode melhorar essas escolhas, né? O seu autoconhecimento. E aí, puxando também, falando de fé e tal, queria que você desmistificasse um pouco para nós em relação à religião. Se a iridologia está relacionada a alguma religião ou não, porque eu sei que muitas pessoas acabam confundindo isso. Eu não vou porque ele deve ser de tal religião diferente da minha, e um certo preconceito. O que você fala sobre isso, Lúcio? Bom, a iridologia ela não tem nenhum tipo de vertente religiosa, é uma terapia. E dentro desta terapia, nós estamos mostrando a iridologia como aberta a receber todo tipo de religião. Só para vocês terem ideia, um dos maiores movimentos de atendimento que eu trago são de pessoas que estão ligadas ao campo de espiritualidade, e não espíritas em si, mas energeticamente falando. Eu atendo bastante pessoas que são de igrejas evangélicas, que estão em um movimento de abertura. O próprio campo interplanetário, vamos falar de energia agora, tá? Porque religião é um movimento de crença, energia é um movimento que a ciência comprova. As religiões hoje elas trazem esse movimento de entendimento e de abertura do campo das energias. Então, as próprias igrejas, os próprios templos, eles já estão abrindo a mente das pessoas que frequentam para um campo um pouco mais expandido, é como se nós abríssemos os leques. Tá? Então, a iridologia ela não tem nenhum tipo de vertente, nenhum tipo de braço, nenhum tipo de raiz em nenhum campo religioso, mas ela é totalmente enraizada no campo energético. Por isso que nós vamos falar em alguns momentos de vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas, ou do campo de hierarquia. Olha, o seu tataravô tinha tal coisa, o seu pentavô tinha tal coisa. Porque aí a ciência ela já traz esse movimento. Agora, lembrando que o movimento do registro da íris, independente de você ser ateu, de você ser cristão, de você ser católico, de você acreditar em tudo, que é o espiritualista, pega um pouco de cada religião e forma a minha vertente, forma a minha verdade. Tá? Você tem que acreditar em alguma coisa para você formular alguma coisa, algum sinal irídio. Tá? Mesmo o ateu, que é aquele que fala assim, eu não acredito em nada, ele precisa acreditar que o nada existe para que ele tenha substrato, para que ele tenha substância de enraizar esse movimento de crença. Tá? E é a crença que vai começar a trazer para o nosso movimento da iridologia, que é a análise da íris, como vocês estão vendo aí no vídeo. Tá? Nós temos vários tipos de íris, e dentro de cada tipo nós temos um movimento de leitura. Então, a religiosidade, a vertente de crença. Às vezes eu não tenho nenhuma religião, me coloco como ateu, mas eu acredito em um campo de cosmo, de energia. A gente só está mudando o nome de Deus ali, vamos colocar, no sentido de crença. Então o registro ele acontece da mesma forma.
Tá? Então, não é a religião que vai fazer a iridologia acontecer ou não. É simplesmente a pessoa. Perfeito. Estamos chegando no final do nosso programa. Primeiro, já gostaria de agradecer aí a TV Cabreúva, ao Nil, ao Ronaldo, ao Lúcio, que aceitou o nosso convite aí, fez esse programa todo especial conosco. E a você que está aí nos assistindo, meu muito obrigada. É isso aí, pessoal. Antes de encerrar rapidinho, conta pra gente onde a gente te encontra. Bom, vocês podem entrar em contato ou enxergar um pouco mais sobre a iridologia através do Instagram. Tá? O Instagram é Luc P. Rossi, L-U-C-P-R-O-S-S-I, Luc Prossi. Através do Facebook, como Lúcio Rossi Iridologista, ou através do telefone, né? DDD 11 950 22 1648. E é isso aí, então. Muito obrigado, Lúcio. Você trouxe muita coisa extremamente importante pra gente, que tem tudo a ver com o nosso Se Queira Bem, né? Com o olhar para dentro da gente. E nada melhor do que olhar através dos nossos próprios olhos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. Muito obrigado, Lúcio. Eu que agradeço a vocês, Luana, Aline, muito obrigado aqui pela oportunidade e por trazer um pouco mais da iridologia para as pessoas. É isso aí. É isso aí. Até mais, pessoal. Feliz Natal a todos. Exatamente. Feliz Natal.